agradeço a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Já podemos começar a nossa explanação aqui? Sim, eu quero, antes de mais nada, professor Geraldo, agradecer a presença de todos. Aqui estamos nós, na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Nós hoje iremos receber o professor Geraldo Silva Jardim, que irá fazer uma palestra, uma conferência, e lançar aqui, certamente, tópicos que venham provocar a nossa reflexão. A rede é um espaço sempre de discussão aberta, um espaço de várias vozes, às vezes, que são postas para o debate e também são colocadas até mesmo para provocar em nós reflexões das mais diversas. Então, faço aqui, desde logo, exposição, vou registrar aqui o tema da palestra. O tema é a integração necessária entre indivíduo, natureza, sistema social e seus obstáculos. Como eu adiantei, a comunicação será feita pelo professor Geraldo Silva Jardim, que é ativista ambiental, escritor, diretor do Centro Vida Orgânica, agroecologista e uma das 3 lideranças iniciais contra o empreendimento de mineração de fosfato da Bunge, Iara, Vale, Mosaic, em plena Mata Atlântica de Anitápolis, na qual foi finalmente vencida com a Lei 17.895 de 2020. Coordenador da Comissão de Regulação do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, montando propostas solucionativas na área de agroecologia, impactos dos agrotóxicos, educação ambiental e análise algorítmica do agronegócio. Então, temos aqui uma liderança regional que irá falar sobre um tema de grande interesse no que diz respeito aos aspectos integrativos envolvendo a ecologia. Professor Geraldo Silva Jardim, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço por ter aceitado o convite. Inclusive, aqui registro, a indicação foi feita pelo professor Dr. Josenir Detoni. O professor Josenir Detoni é o fundador, fez parte da fundação idealizadora aqui da rede, que infelizmente não está conosco hoje em decorrência de problemas de saúde. E estamos todos nós aqui torcendo para que em breve a saúde do professor Josenir Detoni seja restabelecida, para que ele venha nos presentear com a sua presença sempre muito significativa entre nós, notadamente em decorrência de todo o seu conhecimento e a participação do professor Josenir Detoni na construção de uma teoria filosófica relacionada à tutela, à proteção e à compreensão do meio ambiente. Entre nós também está uma das fundadoras da rede, a professora Cristina Carrelli. Sempre muito bom contar com a sua presença, professora Cristina Carrelli. Professor Geraldo, a palavra é sua e estamos aqui curiosos para ouvir a sua comunicação. Então, bom dia a todos, bom dia a todas de novo, né? Bom dia ao professor Ivan. Espero que se restabeleça a saúde rapidamente do professor Detoni. E eu começo a minha palestra no sentido de que culmine claramente, né, em algo construtivo socialmente, principalmente na construção individual. Até porque nós sabemos que toda mudança e revolução ela acontece primeiro no indivíduo, para depois passar para poucos, e desses poucos transformar numa fermentação
de mudança social abrangente. Então, focando nesse tema, sociedade ou sistema, e, para tanto, a gente tem que fazer 3 perguntas básicas. Por que queremos mudar no quesito sistema, sociedade? Para onde queremos ir? Quais são as ferramentas e ajudantes para essa mudança? E note que essas perguntas são para envolvimento social, mas quais são as perguntas de desenvolvimento individual que precedem essa vontade de mudança social? E essas perguntas são 3, de novo. Quem sou eu? Aonde eu estou? E por que eu existo? Então, perguntas assim, no indivíduo, fazem um terremoto silencioso, uma movimentação de monções em todo o nosso meio, ao ponto de questionarmos a sociedade em si e nos perguntarmos em diversos aspectos dela, de como vivemos hoje e como esta sociedade está se comportando diante da batuta do capitalismo e sua doutrina neoliberal. Com tantas perguntas assim, é inevitável se tornarmos a ovelha verde da família. Isso, acredito que todos nós passamos isso no histórico pessoal, né? E percebo que o capitalismo que estou me referindo não é o dono do mercadinho, o dono da pequena empresa, o funcionário que acha que seu trabalho o torna capitalista. Não. Capitalismo é um sistema econômico e social baseado no lucro sem freios, na acumulação de capital sem limites e numa roupagem palatável e usada como subterfúgio e bandeira ideológica de direito à propriedade privada, que, na verdade, dá respaldo para diversos abusos sociais e, principalmente, ambientais. Tivemos 3 fases do capitalismo: o comercial, o industrial e agora o financeiro. Muita gente acha um quarto, né, que seria o 4.0 das Big Techs. Eu acho que nós estamos no financeiro. As Big Techs são estritamente baseadas também no financeiro. Então, o que vivemos hoje é uma financiarização da vida. Jogando na bolsa de valores, não se trabalha mais, não se produz mais, se ganha numa especulação de algo que nem existe, se corrompe, se mente muito para obter informações privilegiadas de governos e de empresas e assim poder jogar melhor na Bolsa de Valores, para alterar o funcionamento do Estado e da própria sociedade. E se destroça com isto o meio ambiente e a saúde pública só pelo lucro. E toda essa destruição foi programada, é programada, devido a uma insana conclusão de que o capitalismo não poderia ter limites de lucro e deveria, então, arrancar mais das empresas estatais até sua completa privatização e a extração total dos recursos ambientais. É essa doutrina que recebeu o nome de liberalismo e os seus diversos graus que a gente apresenta em diversos países. Então, constatamos que o intuito do sistema capitalista é causar dificuldades. Se usam da ferramenta da dificuldade para manter o poder. E se você não tem um riacho perto da sua residência, você tem que pagar água, porque a expansão do capitalismo destruiu o rio, o córrego, e você tendo que pagar a água, assim como o IPTU, o aluguel da casa, a comida, a condução,
para poder sair da sua própria casa, você tem que trabalhar mais e ficar preso ao dono do capital, ao dono da fábrica, que você tem de se empregar, e soma-se a tudo isso o consumismo, que você é hipnotizado, a escola particular que você quer para o seu filho, e assim, diversos mecanismos psicológicos, e da própria psicologia social também, que vai nos influenciando e nos cooptando e nos levando a um caminho pessoal. E quem vai sofrer na última ponta é a natureza. Mas sem antes você passar por inúmeras dores e divisões de sua própria psique. Então, precisamos entender esse sistema, precisamos compreender onde nos afeta, precisamos entender e vencer um inimigo que se instalou internamente na nossa psique. O sistema capitalista é essencialmente esquizofrênico e patogênico. Patogênico porque ele dissemina, ele prolifera essa doença esquizofrênica nas pessoas e no próprio meio ambiente. Esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza. Ora, no momento que uma mineradora chega numa localidade, como nós tivemos aqui em Anitápolis, Santa Catarina, e promete progresso material, 500 empregos, que, na verdade, numa audiência pública, eu até falei, 500 empregos são 50 fábricas de bolacha. Então, não faz sentido, não é nada. E não respeita o meio ambiente, não respeita as árvores, não respeita os animais, em plena Mata Atlântica, não respeita os rios, principalmente o rio, e não respeita as comunidades locais, sua renda local, sua economia, sua dinâmica própria. E nós, infectados por essa ideologia, como agimos no nosso meio social? E conosco mesmo. Quando comecei a dar aula de alimentação natural, alimentação silvestre e Ayurveda também, eu achava importante a alimentação física, né? E o corpo também. Eu pensava assim. Mas depois eu pensei assim, tudo é alimento. Tudo. Seja aquilo os dados que entram pelos ouvidos, os dados que entram pelos olhos, os dados que entram pelo sentir. E depois eu também percebi que mais importante do que tudo isso é a mente, a sanidade mental. E mais importante ainda é a sanidade espiritual. E essa complexidade da mente é que eu percebi estudam para usarem, e muitas vezes, contra a própria sociedade. Por exemplo, didático. Daí eu já gostaria de entrar com uma apresentação para ficar mais visual. Vocês me dão licença, que agora eu tenho que fazer uma apresentação aqui. Todos já estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Se o professor quiser colocar no modo apresentação. Perfeito? Isso, ótimo, perfeito. Então, aqui está meu e-mail, né? Aliás, eu peço desculpa para vocês que o nosso site do Centro Vida Orgânica é o segundo ataque feito por hackers, e dessa vez eu tinha feito um texto exatamente que é a minha contextualização sobre o agronegócio PopTech, né? E eu acho que eu fiquei muito feliz pelo ataque, porque realmente destruiu todo o nosso trabalho que a gente tinha escrito, mas eu concluí com isso que eu estou certo, né? E depois eu vou explanar para vocês o algoritmo que eu fiz do agronegócio,
E eu me irritei bastante. Mas o texto está tudo ok, eu vou colocar o texto de novo. Algumas coisas vão se perder nos trabalhos que a gente executou aqui, com fotos do pessoal todo, os trabalhos em campo que a gente fez, mas a grande maioria eu vou restituir, nós vamos restituir de novo, né? Então, voltando ao nosso ponto lá, eu vou usar uma didática que seria a invasão portuguesa oficial em 1500. Oficial porque antes mesmo de 1500, os portugueses já estavam visitando o Brasil, já conheciam, isso já é histórico, já conheciam o Brasil. Então, quando chegaram os portugueses, tem um fato psicológico muito interessante, é que quando as 12 caravelas estavam se aproximando de hoje, estado da Bahia, cogita-se por dados escritos que os indígenas viram, mas não enxergaram as caravelas. Só foram perceber a chegada dos portugueses, dos índios locais ali, quando eles já estavam na praia. E esse mecanismo da mente, que não é só dos indígenas, mas de todas as etnias, gêneros da espécie humana, se chama cognição. Cognição é um processo complexo que acontece em lapsos de segundos dentro do nosso cérebro e sentidos de consciência, desencadeando passos rápidos, prévios, né? Como visão, comparação, memória, conexões, conclusão, raciocínio, para ação ou reação. Então, essa cognição é um acesso prévio dentro de nós mesmos. Ora, os indígenas simplesmente não tinham registro em suas mentes de que poderia existir imensas canoas que, juntando partes de tábuas serradas, porque até então não conheciam serra, e essas tábuas encaixadas poderiam se construir uma imensa canoa. E pior ainda, essa imensa canoa, pesadíssima, poderia boiar. Então, esse processo cognitivo não aconteceu. E quando eu me deparei no trabalho, desde 2015, no Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos, no Ministério Público, junto com o Ministério Público de Santa Catarina, a gente lida com uma série de problemas que nos causam depressão. Alzheimer, causado por agrotóxico, Parkinson, depressão, suicídio, câncer, ataques a quilombolas, ataques indígenas, ataques ao meio ambiente, pelo agronegócio, e assim por diante, né? E eu pensei assim, nós não estamos enxergando o que está se passando. Faz uma petição aqui, faz uma ação ali, faz um ofício aqui, nós estamos perdidos nisso. É muito tiro de tudo quanto é lado e a gente não está vendo o que está acontecendo. Aí eu pensei assim, nós precisamos unir todas essas coisas. E quando a gente percebe um fenômeno que não está entendendo, a gente precisa nominar. Nominando, o cérebro nosso consegue imaginar o fenômeno. Então, como o nosso léxico ele é muito rico, eu procurei uma palavra e encontrei, desculpe, eu deveria estar caminhando aqui, porque eu tenho o computador, a câmera está situada numa forma diferente aqui, e eu não estou conseguindo ainda ajeitar, né, o processo aí. Então, eu procurei uma palavra, né? E essa palavra, desculpe, o caminho, eu nominei esse caminho como fluxo do domínio do agronegócio pop-tech, porque a gente sabe que não é todo o agronegócio que destrói a natureza. Nós temos até agronegócio de exportação de açúcar orgânico, um dos maiores do mundo, e segue a lei
Nacional de Orgânicos, segue protocolos de proteção do meio ambiente, de cuidados do trabalhador. Então, a gente tem que fazer um diferenciamento, né, nesse balaio de gatos que é o agronegócio. Então, nós temos o agronegócio que eu identifico, que é o agronegócio PopTech, que é realmente o que destrói, que é o lucro a qualquer preço, né? Então, eu encontrei no nosso léxico a palavra entretecimento. É um entrelaçamento ao tecendo todas essas partes e unindo-as. E a gente, para entender um inimigo, a gente precisa entender o inimigo. Senão a gente não consegue vencê-lo. E então, como entender essa destruição ambiental, social e econômica desse agronegócio PopTech no Brasil? Procurei primeiro essa palavra e depois, quando eu percebi essa palavra, ela me cai como a ideia, cai toda montada, né? E eu disse assim, vou fazer um algoritmo disso. E dali parti para entender todo o fenômeno do agronegócio e a relação com o meio ambiente e com a sociedade. Então, eu estou usando isso como um didatismo aqui, mas ele pode ser levado para tudo quanto é campo, né? Então, ali eu vi que todas as empresas se comunicavam, todas essas empresas juntas tinham feito um algoritmo de nossa própria sociedade e do nosso próprio ativismo, de tudo, seja de deputados, seja de senadores, seja de prefeitos, seja para poder agir. Eu notei que temos 4 grandes empresas, 4 grandes movimentos de empresas: mineradores, multinacionais do veneno, farmacêuticas alopáticas e conglomerados de alimentação. E o agrotóxico, por incrível que pareça, aquilo que a gente estava se debatendo era só uma correia de transmissão, era só uma marcha que impulsionava todo o processo de domínio que eu chamei de fluxo de domínio desse envenenamento coletivo. Então, identifiquei o ativo e o passivo. O passivo são os supermercados, os atacadistas, mercadinhos, a saúde pública e as populações, a própria natureza, né? Mas o ativo ficou bem delineado, que são os governos, todo o Congresso, as entidades públicas, até as ONGs, os bancos, as igrejas, as Forças Armadas, a polícia, e o contrabando e a adulteração e o descaminho. Então, e as agropecuárias e a pecuária e a agricultura convencional nesse processo todo. Então, é um sistema complexo que visualmente ficou simples. E, com isso, a gente consegue agir. Então, o fluxo de solução nós colocamos em primeiro, segundo, terceiro grau. E ali começamos a agir dentro do fórum, como coordenador da Comissão de Regulação, junto com todo o pessoal e agindo com petições e ações. Então, é um processo que deu bastante prática, né? E essa prática, essa praxis, né? Pode seguir com auxílio de documentos, de livros, mas eu notei também
que nós temos... deixa eu sair aqui só um instantinho, pessoal, que eu não consigo fazer, não estou conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito, saiu... Sim, Saiu. perfeito. Então, é interessante também que eu percebi, eu já estou no final, por favor, eu não estou contando tempo, aí fico meio nervoso aqui, o professor Ivan pode me ajudar aqui. Está tudo ok com o meu tempo ou já expirou? Não, tá. Então, Ok, com o tempo. eu identifiquei assim que eu gosto de filosofia, eu estudei engenharia mecânica na UFSC, né? Fui até uma terceira fase, mas quando eu percebi que aquele pessoal decorava fórmulas, mas não queria ver que a origem das fórmulas é filosófica, são filósofos que criaram os conceitos, né? Aí eu subi numa árvore bem alta de eucalipto, perto do observatório astronômico que tem na UFSC, e ficava lá nos espaços lendo livros do filósofo Humberto Rode. E aquilo me fez abandonar a universidade. Então, eu vejo que aqui nessa questão ambientalismo nós temos princípios também filosóficos. E um dos princípios que eu percebi que é necessário é o princípio do bosque. É a capacidade de pensar, observar, executar e manter coletivamente coeso para a manutenção diversificada da vida. Então, se a gente age assim, com o princípio do bosque, é um princípio de tribo. E esse princípio das conexões algorítmicas, eu também percebi que ajuda na nossa compreensão de todo esse caos social e econômico. Então, precisamos decidir ou desenvolver algo social, economicamente, filosoficamente, tecnologicamente, ambientalmente, de forma local e restrita, mas devemos entender todas essas conexões algorítmicas complexas para sim agir localmente. Então, desenvolvendo esse algoritmo do agronegócio PopTech, eu também percebi que existiam outros algoritmos interligados de, por exemplo, segurança alimentar e nutricional, economias diversificadas sociais. E comecei a escrever um livro, que eu acho que vai estar pronto lá. Acabei agora, mês passado, um livro que também eu acho que está relacionado, que eu estudei por 30 anos um texto copta, que foi descoberto em 1945 na região de Nag Hammadi, no Alto Egito, trazendo o que o Cristo falava exatamente para os seus discípulos mais próximos. E eu notei que isso está muito na origem da nossa sociedade, no desvirtuamento, sabe? E ali eu percebi que o Cristo não veio para construir igrejas, e sim uma escola de conhecimento do eu. E isso é vital para a nossa sociedade, para a nossa construção como seres humanos. E, partindo disso, eu passei para um contexto de como é que a gente desejaria um Estado. E é esse o livro que eu acho que vai estar pronto já em agosto. E daí eu volto a ter só uma visão local, e daí já termino com a minha explanação. Quero voltar aqui para o meu computador e fazer uma outra apresentação aqui. Todos estão enxergando? Perfeitamente, professor. Essa é a síntese do livro que eu estou escrevendo, né? Eu percebi assim qual é o estado que nós desejamos, qual é a sociedade que nós desejamos, aquela que nós sempre tivemos, seja indígena, seja na Mesopotâmia, seja na Grécia, seja
em alguns momentos da nossa história contemporânea até, né? Ou mesmo medieval, mas o cerne de tudo isso é a consciência estratégica nacional, ou seja, tudo aquilo que é desprezado é aquilo que é importante. É história, espiritualidade e arte. Porque essa é a essência do ser humano. Um povo que não conhece a sua história passada, pregressa, ele se perde no presente e para o futuro. Ele acredita em qualquer coisa e segue qualquer caminho que o sistema apresente, né? E essa flor se baseia numa trindade óbvia, cósmica, que é que poderia ser o próton, neutro, elétron, você poderia ser pai, mãe, filho, você poderia ser vermelho, azul, azul e amarelo. Então, e assim parte para a música também, 3 notas musicais e 3 pontos da psique. Então, a sociedade nossa, ela tem no âmago essa construção, mas precisamos ficar claro nisso, né? Então, tanto a complementariedade como ecologia expansiva, ciência responsável e bioeconomia, veja que não é economia, não é uma economia, são diversas economias, modelos econômicos que funcionam como aquilo que eu chamei de princípio do bosque. Um bosque não vive como uma espécie só de árvore, porque senão ele se acaba. Ele convive com a sua biodiversidade, e essa biodiversidade faz se manter vivo, justamente por causa da sua biodiversidade. E assim nós podemos levar para a nossa sociedade, que é o respeito ao diferente, ao respeito às ideias diferentes, desde que respeite as nossas ideias e a construção da nossa sociedade. Então, não vou me estender muito, porque isso aqui já é uma outra contextualização, mas, interrompendo o compartilhamento, nós vamos para o debate aqui. Obrigado. Professor Geraldo Jardim, muito obrigado pela sua comunicação. E, inclusive, ao ver a prévia do seu livro, que está aí em gestação, eu já estou aqui super curioso para a leitura. Então, já tenho aqui de antemão um leitor ou um pré-leitor antes mesmo do lançamento. Estou muito curioso mesmo. Quando sair o livro, nos informe, por gentileza, na rede, enfim, nas redes sociais também. Será um grande privilégio, por certo, compreender essa teoria, essa tessitura de várias hipóteses para a proteção do meio ambiente, e mais do que isso, né? A integração necessária ao indivíduo, natureza e sistemas. Muito interessante mesmo. Caríssimo, eu vou agora abrir, como de costume, aquele espaço para perguntas, apontamentos. Os colegas que estão presentes aqui, as colegas, fiquem à vontade para fazer perguntas e apontamentos a respeito da comunicação que foi feita pelo professor Geraldo Jardim. Fiquem à vontade. Professor, parabéns pela sua explanação, eu diria pelo seu estudo e pela sua sistematização. É invejável, como mesmo você comentou, as situações complexas você traduz de maneira simples, em forma de desenho. Penso que essa perspectiva de que a arte faz parte de todo o nosso universo é um elemento interessante, né? A arte, a espiritualidade e a história. Acho que você explanou isso muito bem. Penso que o título já teríamos vários outros encontros, né, professor Ivan? Sim, certamente. Ele é bastante amplo, mas você conseguiu ser sintético. A filosofia e a engenharia
lhe deu essa condição, parece-me, né? Mas muito interessante. Então, dos vários elementos que você apresentou, eu lhe peço se você tem condições de explicitar um pouco melhor essa questão dos algoritmos. Como é que ela se dá nessa questão, nessa conexão com o ambiente? Você citava o agronegócio, citava essa questão alimentar, se tem algum estudo mais específico dentro dessa questão da biodiversidade, do cuidado do meio ambiente, enfim. Nessa área, a questão é como os algoritmos nos ajudam nesta questão de cuidado da casa comum. Bem, essa ajuda é justamente por causa do nosso processo do eu. Essa construção, por isso que eu acho importante, sabe, discutirmos, sim, o que é igreja e o que é religião, porque, inevitavelmente, nós crescemos com essa invasão de ideias. E a gente precisa entender a construção do eu para a gente poder entender o caos que a gente enxerga e como esse caos nos afeta psicamente. Então, por isso que o algoritmo ele é muito interessante, porque ele coloca, que eu experienciei isso na comissão de regulação, que ele nos tira aquela depressão, aquele choque, e nos coloca o algoritmo ali, fora de nós, fora do nosso eu. Então, nós conseguimos enxergar o problema, no caso, Alzheimer, Parkinson, ataques pessoais contra a diversidade de gêneros, que nos são caros também, porque eu não gosto de ver ataques às mulheres, não gosto de ver ataques às pessoas que têm outras iniciativas sexuais. Para mim, não me importa, desde que haja um respeito mútuo, para mim não me interessa o que o sujeito faz ou não faz da sua particularidade. Mas, quando tu tem um algoritmo, tu tira o peso do teu eu, o choque que ele te causa. Nós estamos vivendo isso, essa engenharia social causada por forças armadas com dinheiro público, chocando os nossos valores que nos são caros, de respeito mútuo. Nós estamos vendo as Forças Armadas usando dinheiro público para fazer testes de cibernética com termos de não sei o que proletariado, não sei o que leva a entender ataques ao MST, mas usando outro MLT, se usaram, não sei o quê. Então, isso é engenharia social. E eles estão usando engenharia social. Nós temos que fazer engenharia reversa. E o algoritmo é ótimo para isso. Pessoalmente, individualmente, eu não preciso me reunir com ninguém para me defender. Quando eu tenho esse algoritmo na minha mente, eu consigo me defender. É isso. Obrigada, professor. Obrigado, professora Cláudia Quesini. Mais alguma pergunta, caríssimos? Eu tenho aqui a professora Lucineide, fique à vontade. Oi, professor Geraldo, que bacana sua ideia, eu gostei demais. Já procurei aqui o senhor lá no Face, já trouxe lá para o meu, também já lhe convidei, porque eu acho que nós estamos começando uma conversa muito bacana aqui, viu? Então, eu achei muito interessante a sua fala, a sua proposta, o trabalho que o senhor desenvolve e a linha de pensamento também, né? Como você consegue simplificar essa complexidade
toda que nós estamos vivendo aí, né? Eu achei isso muito interessante, a sua maneira de trazer, assim, foi até bem rápida a sua exposição e muito clara, né? Muito direta, muito compreensível. Gostei muito da sua didática também, né? De exposição. E do livro, a sua proposta do livro, eu também quero dizer que eu já estou esperando, né? Achei interessantíssima a forma como você traz para a gente essas ideias, o que vem sendo retratado na sua obra, que está sendo já fechada, eu espero. Nós estamos aqui aguardando já, né? Também queremos continuar a partilhar. E esse é um momento de muita perplexidade para todos nós. Eu estou na Amazônia, né? Você está no Sul e eu estou na Amazônia. Estamos sentindo bem de perto todos esses problemas do agronegócio aqui na Amazônia, a questão toda dos agrotóxicos, os problemas de contaminação dos rios. Estamos vivendo esse momento super angustiante aqui, com toda essa problemática que vem avançando sobre nós de uma forma muito bruta, né, e muito violenta e muito acelerada também. Toda a parte da contaminação do ar, né, com os aviões que passam jogando veneno, e nós aqui, nossos mananciais, igarapés, toda a nossa teia de rios, igarapés, nascentes sendo destruídas, a parte da agricultura familiar sendo destruída, toda uma construção histórica dos nordestinos que chegaram aqui a essa região e que construíram numa área que nós chamamos de Planalto aqui, nós temos uma área ribeirinha e uma área que é uma área alta, né, a área que chamamos de Planalto. Então, eles ficaram localizados nessas áreas desde os anos 40, passaram a chegar aqui nos anos 20, lentamente, mas depois anos 40, anos 50, foram chegando nos anos 60, e aqui grandes populações nordestinas que ficaram trabalhando com agricultura familiar. Né? Naquele momento não se usava veneno no solo, né? Meu pai também era um agricultor, né? Então a gente trabalhava muito assim. E depois, com a chegada do agronegócio, ele foi sendo destruída toda essa construção, porque as pessoas foram saindo dos seus locais, foram vendendo suas terras, foi avançando tanto a agricultura com o agronegócio, né, quanto também a pecuária, que já chegou também aqui, quando você mostrou as caravelas, eu venho discutindo muito sobre isso, porque aqui foi um ponto de grande destruição portuguesa, né? Nossa cidade tem uma marca portuguesa muito grande ainda, Belém, aqui nós estamos entre Belém e Manaus, né, Santarém. Então, em Belém, é muito forte ainda a marca, a cultura portuguesa, né? Aqui nas cidades próximas, nossas cidades todas têm nome de cidades portuguesas. Então, a gente tem muito essa herança aqui, a destruição dos espaços dos povos originários, tudo isso. Então, você traz uma reflexão que é muito cara para nós nesse momento. Né? Nós precisamos muito, estamos nesse momento com a juventude, trabalhando com a juventude, para que ela possa se empoderar também de conhecimentos, para que possam agir, formar novas gerações de pessoas que possam agir em favor do meio ambiente e da vida como um todo, né? Porque o que nós estamos percebendo aqui é muito câncer, né? Aqui na nossa região, muito câncer, principalmente na área de Planalto, né? Justamente onde a soja avançou bastante. Nós estamos percebendo aqui pessoas com sérios problemas neurológicos, nas áreas de rios, justamente nas áreas garimpeiras, porque os rios estão sendo contaminados por mercúrio. Então, a nossa agricultura ela está muito prejudicada nesse momento, né? Também. Os nossos alimentos são muito prejudicados, e nós que estamos aqui na Amazônia, né? E não pensávamos que viveríamos isso tão cedo, e estamos vivendo isso. Então, a sua fala traz para nós uma ligação com a teia que estamos construindo. Então, eu percebo no Senhor, já vejo também um dos nossos nessa luta, né? A gente vem buscando ampliar essa rede, essa teia de discussão, de reflexão, de pensamento, né? Eu trabalho na Universidade Federal do Oeste do Pará também. Então, nós estamos tentando trazer os nossos jovens, estudantes, os meninos que estão na escola de ensino médio, para vir se juntar a essa grande teia
de reflexão sobre quem somos nós, onde nós estamos, onde nós queremos chegar. O que estão fazendo conosco nesse momento, o que nós estamos fazendo, lembrando Sartre, o que estão fazendo conosco, né? Então, o que nós estamos fazendo, o que estão fazendo conosco agora. Então, esse é um momento de ação e, olha, caiu muito no meu coração suas ideias, eu agradeço muito por esse momento. Muito obrigada. Muita gratidão também por esse momento, professor Ivan. Muita gratidão por esta rede que a cada mês nos traz algo tão interessante, pessoas tão extraordinárias, que vai aumentando esses nossos espaços de reflexão e vem contribuindo tão grandemente conosco. Obrigada. Obrigado pelos apontamentos, professora Lucineide. Professor Geraldo, gostaria de fazer... antes disso, eu vou passar a palavra para o professor Geraldo. A Nádia deixou aqui registrado os seus parabéns com as seguintes palavras: parabenizo ao Geraldo, em especial pela didática. Sou engenheira química e também não via filosofia nas muitas equações. Estou aqui para receber mais este alimento e confesso estar sendo muito saboroso. E deixou aqui o obrigado e os agradecimentos. Vamos então, professora Cristina Carrelli pediu a palavra, depois passo a palavra para o professor Geraldo. Professora Cristina, por favor. Bom dia, professor Ivan Duran, né, que está tocando o evento aí maravilhosamente bem, né? Humberto, né, sempre aí também nessa parte da gestão, né? Obrigada de coração a todos vocês, aos demais presentes, né? A professora Sluleide, a Cláudia e demais, né? A Lilian, eu acho. E o nosso palestrante é muito bem, que eu não deixaria de falar hoje, porque eu estou fazendo um levantamento de pesquisa, que é para a minha proposta de doutorado, que tem muito a ver com essa questão de nós, seres humanos, né? Na questão dele falou do eu, né? Você aprender a ser e aprender a conviver. Aprender a conviver com tudo que Deus criou, né? Assim como está na Laudato Si. E como nós, é super importante entendermos o nosso papel. O nosso papel, né? Assim como fala, no nosso micropoder de atuação, para a gente aprender, né, a conviver, a respeitar toda forma de criatura, né, de Deus. E aí a gente, a partir daí, criar e co-criar para que isso se perpetue. E aí eu sempre me questiono, né, que evolução de humanidade é essa, né, que se diz tão evoluída perante as outras demais espécies? E aí você observa, né, para a natureza, você vê como ela é perfeita, como ela é maravilhosa, né, na sua caminhada. Então, acho que nessas suas palavras aí, professor Geraldo, estou também ali ansiosa para poder ler esse seu material, né? E eu vejo, porque eu olho assim, meu trabalho é perceber a sociedade, enquanto tantos terrenos, né, tantas edificações ocupando tantos espaços e abandonados, tantas propriedades ocupadas e abandonadas, e tanta gente passando fome, e tanta gente vindo aqui, por exemplo, mesmo em Rondônia, nós estamos agora no período que é fumaça pura, né? Você vai atravessar a ponte ali, você não enxerga a cidade de tanta fumaça, e isso causa, né, um mal para a saúde das pessoas, e não só a saúde das pessoas, mas por toda a forma de vida que tem. Então, nós, enquanto seres humanos, temos que realmente despertar essa nossa consciência, né, para a gente evoluir, realmente evoluir com a vida, com toda a forma de vida. Então, eu agradeço imensamente aí, né, certamente o seu trabalho vai contribuir para a minha pesquisa também. Em breve estarei ali apresentando um esboço aí, Ivan, dessa minha ideia, né, de construção de sociedade, juntamente, né, desse fruto que é essa rede tão maravilhosa, como, né, a professora Lucileide vem dizer. Então, sempre vem temas ali que fazem a gente refletir cada vez mais, assim como o outro foi, né, que eu acompanhei também, do Luciano, que apresentou lá das águas, que estão fazendo os trabalhos, até pela rede da igreja. Então, eu acho que esse movimento, ele tá despertando. Então, eu estou acompanhando na internet muitas redes, muitos movimentos de pessoas que estão ali procurando se desenvolver na parte de alimentos sustentáveis, sem agredir o meio ambiente. Então, por isso que eu acredito e tenho fé que essa transformação, ela está vindo e vindo com força total. Então, gratidão, né, pela sua palestra, gratidão a todos vocês aqui. Muito obrigada.
É muito interessante, professor Geraldo e colegas que nos acompanham aqui nesta conferência matutina. É muito interessante que o professor Geraldo Jardim, ele começou a sua exposição para, posteriormente, como bem lembrou a professora Cláudia Chiesini, construir uma estrutura sistemática a partir de 3 grandes perguntas filosóficas e existenciais. Quem sou eu? Aonde estou? E por que existo? E, a partir daí, toda uma estrutura de argumentação com vistas a alcançar a integração necessária entre indivíduo, natureza, sistema social e seus obstáculos. Professor Geraldo Jardim, eu abro aqui neste momento, mais uma vez, a oportunidade para que você coloque as suas considerações a respeito das falas que foram expostas há pouco e também, desde já, as suas considerações finais. E, se possível, já nos adiantar qual é a previsão para o lançamento do livro. Bem, eu agradeço as falas, é muito interessante, é isso que a gente busca, é um conceito de tribo, né? E o conceito de tribo é exatamente o conceito de amor, né? Que é o amor e que um dia talvez vai ser descoberto que é a base atômica principal da criação de tudo, né? Mas eu considero assim que uma das coisas que fica difícil quando a gente tem pouco tempo falar, né? Às vezes poucas frases rápidas se tornam, devido à cognição pessoal de cada um, né? A cognição pessoal, às vezes se tornam um pouco mal entendidas, mas quando eu falei sobre igreja e religião, nesse estudo que eu fiz sobre o Quinto Evangelho, especificamente sobre o Quinto Evangelho, eu notei que a mensagem inicial do Cristo é uma mensagem de uma prévia marxista, sabe? Prestando atenção na sociedade, prestando atenção no pobre, prestando atenção na mulher, prestando atenção na criança, prestando atenção no respeito mútuo e prestando atenção, principalmente, que nós estamos aqui nesse planeta temporariamente. E qual é a nossa perspectiva depois da nossa saída? Que não podemos ficar filosoficamente cair na artimanha capitalista, materialista, de que não possa existir a minha e a vossa consciência. E que essa tenha necessariamente uma dependência com a matéria. E ela não possa existir independente, conjuntamente com ela, como se a matéria fosse maior do que a nossa consciência. E ela não é. Então, por isso eu escrevi esse livro logo vai sair, que não é espiritismo, não é igreja, mas sim religião. Religião no sentido de religar, de reconectar algo que está desconectado. Ou seja, religião é isso. E é uma técnica para fazer com que o ser humano se conecte de novo com o seu eu mais interior. E é justamente isso que o capitalismo faz, é uma disruptura do eu, causando uma neurose, uma demência, uma insanidade geral. E culmina no desrespeito à natureza e do desrespeito a todos. Então, é essa a minha compreensão que eu queria passar para vocês como de desenvolvimento individual. É isso. Muito obrigado, professor Geraldo Jardim. Parabéns pela exposição. Eu anotei aqui, fiz várias anotações acerca dos seus apontamentos,
e de assuntos que, inclusive, eu preciso processar um pouco mais e pensar, porque foram vários itens, vários tópicos que você brilhantemente nos apresentou e que, claro, merece uma reflexão mais acentuada aí pelos próximos dias, inclusive. Por isso que estou aqui, desde já, na expectativa do lançamento do seu livro, para analisar um pouco mais essa sua forma de pensamento e essas interações que você propõe em sua trajetória, tanto teórica e prática, tal qual verificamos por meio da leitura do seu currículo. Você tem, então, uma atuação tanto teórica e prática muito significativa. Parabéns, muito obrigado. Agradeço também a todos e todas pela presença. É um grande privilégio nos encontrarmos aqui aos sábados, em nossas conferências mensais, sobretudo para trocarmos ideias, para compartilharmos, como foi realizado aqui hoje, como foi feito, as nossas pesquisas, as nossas curiosidades e também as nossas frentes de atuação. Eu quero, neste instante, fazer menção honrosa, mais uma vez, ao professor Josenir Detoni e destacar o nosso anelo de que, em breve, ele esteja recuperado, bem de saúde e conosco aqui nas conferências. Professor Geraldo Jardim, reitero a minha alegria e também o meu agradecimento em aceitar, assim, de bate-pronto, o convite que lhe foi formulado. Muita gratidão por essa generosidade. Caríssimos, saúde e paz e até uma próxima oportunidade. Não sei. Humberto? Humberto?